Olá, meu nome é Richardson Moraes Camilo, eu sou fisioterapeuta, professor universitário, sou pós-graduado em terapia intensiva, trabalho dentro de uma unidade de terapia intensiva desde o ano 2004, no suporte fisioterapêutico, e desde junho de 2020 no cuidado direto aí aos pacientes com diagnóstico de Covid-19. Então, nessa videoaula, iremos abordar um assunto muito importante, que é a posição de prona, utilizada nos pacientes aí com diagnóstico de Covid-19. Assistam esse vídeo até o final, talvez possa te ajudar aí numa tomada de decisão para indicar ou monitorar a posição de prona nos pacientes infectados aí pelo Covid-19. Então, o objetivo dessa videoaula é trazer informações sobre a utilização da posição de prona no tratamento da insuficiência respiratória pulmonar aguda secundária à Covid-19, bem como alertar aí para contraindicações e possíveis complicações no seu uso no ambiente de terapia intensiva. Então, a posição de prona é estudada há mais de 40 anos, para melhorar a oxigenação em pacientes graves de todas as idades. Então, a princípio, a posição demonstrou que aumentava a oxigenação em pacientes sob ventilação mecânica invasiva e com síndrome de desconforto respiratório agudo, principalmente quando utilizada precocemente. Atualmente, a técnica tem apresentado resultados positivos em pacientes infectados pelo Covid-19. Nesse cenário, a posição de prona apresenta benefícios por aumentar a área ventilada do pulmão, proporcionar o recrutamento alveolar e reduzir a área de shunt pulmonar, melhorando aí a relação ventilação-perfusão. Então, os pacientes com Covid-19 apresentam deterioração aí da oxigenação, podendo cursar do ponto de vista respiratório com hipoxemia e taquidispneia. Então, a evolução da gravidade dos sintomas deve ser tratada com a administração de oxigenoterapia. Então, recentemente, uma estratégia terapêutica denominada autoprona, tem sido utilizada com boa resposta nos índices de oxigenação em pacientes com sintomas leves e moderados que necessitam de internação hospitalar. A autoprona consiste em utilizar o decúbito ventral a fim de melhorar a relação ventilação-perfusão. Então, embora seus resultados sejam promissores, ainda existem poucos estudos publicados. Utilizá-la de modo precoce em pacientes com menor gravidade, cuja relação PaO2-FiO2 seja maior do que 150, pode impactar com a redução da taxa de intubação no início dos sinais de insuficiência respiratória pulmonar aguda. Então, com o intuito de melhorar a hipoxemia e diminuir a utilização de ventilação mecânica invasiva, alguns estudos avaliaram a posição de prona em pacientes com Covid-19 sem via aérea artificial, porém em pequeno número amostral e sem descrever com detalhes como o paciente evolui com o alto manejo da prona. Então, a autoprona é indicada para permitir atingir o alvo de saturação periférica de oxigênio com o menor fluxo de oxigênio possível. Pode ser utilizado quando o paciente está em oxigenoterapia, em ventilação não invasiva ou cânula nasal de alto fluxo. Caso não haja melhora da saturação periférica, um valor superior a 94%, não se deve insistir na posição de prona, tem que evoluir para ventilação não invasiva ou intubação orotraqueal. Como sugestão para a realização da autoprona, podemos orientar o paciente a ficar 2 horas em posição de decúbito ventral, 2 horas na posição de decúbito lateral direito, 2 horas na posição de decúbito dorsal e 2 horas na posição de decúbito lateral esquerdo, logicamente respeitando a limitação e tolerância de cada paciente. Ou, se possível, manter o paciente em autoprona o mais tempo que conseguir. Então, o Serviço de Fisioterapia do Hospital das Clínicas da Universidade Estadual de Campinas, Estado de São Paulo, montou um fluxograma para a posição prona em pacientes com respiração espontânea. Conforme esse fluxogramas, podemos observar que o paciente em ventilação espontânea com suspeita ou diagnóstico confirmado de COVID, com uma saturação periférica de O2 maior de 92, com oferta de oxigênio suplementar, se for maior, não tem necessidade de fazer a autoprona. Então, se o paciente tem uma saturação menor do que 92%, com oferta de oxigênio suplementar, vamos avaliar se ele tem sinais de insuficiência respiratória pulmonar aguda. Se ele tiver sinais, esse paciente tem que discutir se ele tem indicação de fazer ventilação mecânica não invasiva ou evoluir para intubação orotraqueal. Se esse paciente não tiver sinais de insuficiência respiratória pulmonar aguda, apesar de ter uma saturação menor do que 92, em oxigenoterapia, ele tem indicação de realizar a posição de prona. Então, vamos realizar a posição de prona, monitorizar esse paciente, a saturação dele por 15 minutos. Se ele atingir o valor maior ou igual a 92%, ele mantém a posição de prona de 1 a 3 horas e vai para a reavaliação. Se ele não atingiu, discute a possibilidade de ventilação mecânica não invasiva ou intubação orotraqueal desse paciente.
Então, os pacientes aí que estão entubados em suporte ventilatório, a posição prona deve ser utilizada precocemente, até nas 48 horas, de preferência nas primeiras 24 horas, em pacientes que apresentam síndrome de desconforto respiratório agudo e alteração grave da troca gasosa, aí, caracterizada por uma relação PaO2-FiO2 inferior a 150 mg de mercúrio. Então, quando adotada aí a posição, né, deve ser mantida por pelo menos 16 horas, podendo atingir aí 20 horas antes de retornar o paciente para a posição de supina. Então, estudos demonstram aí que o paciente ou que o procedimento ele é seguro e barato, mas exige trabalho em equipe e habilidade, além de organização do processo de execução. Então, estudos aí têm demonstrado também que ferramentas em formato checklist, né, padronizam o processo, gerando segurança na realização do procedimento. Então, existem contraindicações absolutas e relativas para realizar a posição de prona, né, que são as seguintes aí. As contraindicações absolutas, devemos destacar as arritmias agudas, né, graves, as fraturas pélvicas, hipertensão intracraniana, fraturas vertebrais instáveis, esternotomia recente e peritoneostomia. Então, como contraindicação relativa, aí, destacamos a cirurgia traqueal, esternotomia, nos últimos 15 dias, traqueostomia a menos de 24 horas, dreno torácico anterior com vazamento de ar, instabilidade hemodinâmica ou parada cardiorrespiratória recente, marcapasso cardíaco inserido nos últimos 2 dias, hemoptise maciça, diálise contínua, tórax instável, cirurgia abdominal recente, entre outras descritas aí nesse slide. O posicionamento em prona é um procedimento que não está isento de riscos, né? A incidência de complicações durante a manobra é pequena, em torno de 3 por 1000 pacientes aí por dia, mas quando ocorre pode ser fatais, como por exemplo extubações e avulsão de catéter central. As principais complicações que podem ser observadas, né, são as lesões por pressão, que são as mais comuns, né, edemas, obstrução, pinçamento, deslocamento do tubo orotraqueal, que leva a extubações acidentais, né, obstrução ou pinçamento de dreno torácico, ou catéteres vasculares, deslocamento de sonda vesical ou nasoentérica e dificuldade em instituir aí ressuscitação cardiopulmonar, entre outras descritas aí no slide. Para a execução da manobra de posicionamento em prona, sugere-se a participação de pelo menos 5 a 6 profissionais, né? Recomenda-se que a equipe seja treinada, capacitada e sugere-se que assista um vídeo de execução da manobra com o endereço exposto aí na tela. O protocolo do Hospital AC Camargo e do Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Triângulo Mineiro, disponibilizado aí na internet, né? Eles sugerem que a equipe seja composta por 6 membros, né? Um médico, um fisioterapeuta, um enfermeiro e 3 técnicos de enfermagem. Então, o médico ele deve se posicionar na cabeceira do leito para coordenar o giro, né, e para prontamente reintubar o paciente em caso de intubação acidental. O enfermeiro e o fisioterapeuta devem se postar um de cada lado do tronco do paciente e os 2 técnicos devem se posicionar a cada lado junto das pernas do paciente. E um técnico de enfermagem é responsável pela leitura da checagem, né, dos itens do checklist. Então, existe também a opção de fazer a pronação e supinação com 7 profissionais, conforme a foto aí no slide. Nesse formato ficam 3 profissionais de cada lado e o médico na cabeça do paciente. Então, essas são as ações que devem ser realizadas nessa etapa. Destacamos a importância da pausa, né, da sonda nasoentérica por 2 horas antes do procedimento, a aproximação do carrinho de parada e separação do material de intubação, caso necessário, né? Cuidados aí com a pele do paciente, coletar na gasometria arterial para análise dos gases antes da pronação e pré-oxigenação aí com uma FiO2 de 100% por 10 minutos antes do procedimento. Os demais processos aí descritos nesse slide também devem ser considerados, né? Então, sugiro observarmos a hora da decisão para a pronação, né? Temos que racionalizar o momento propício para a supinação, para que esse procedimento seja realizado de forma segura para o paciente e para a equipe. Entre as ações que devem ser realizadas nessa etapa, destacamos o posicionamento dos eletrodos, né, nos membros superiores e alinhamento dos cabos de monitorização e oximetria, né? O paciente deve ser monitorado durante todo o procedimento, posicionar os coxins em pelve e tórax, de acordo com a figura ao lado aí na tela, pausar infusões e desconectar, manter apenas vasopressores e nutrição parenteral. Os demais processos descritos nesse slide também devem ser considerados. Então, o giro, né, do paciente ele deve ser realizado em 3 momentos, ao comando do médico, né? O paciente deve ser deslocado para o lado do ventilador mecânico e ou dos acessos centrais, ver a melhor disponibilidade para menor risco de perda de dispositivos, lateralizar o paciente e girar para a posição de prona. Observações que devemos fazer imediatamente após a pronação, se destaca a checagem ali do
posicionamento do tubo traqueal, verificação e ajuste da pressão do balonete, posicionamento dos eletrodos no dorso do paciente, monitorização, reposicionamento do sistema da pressão arterial invasiva, né? Ajuste dos coxins e da pelve do tórax anterior, garantindo abdômen livre, posicionamento dos coxins e travesseiros na face, mão e região anterior das pernas, posicionamento aí dos braços em nadador, né? Ajuste de todos os drenos, tubos e catéteres e posicionamento aí da cama em Trendelenburgo reverso, aí, entre outras ações descritas aí nesse slide. Né? Após a manobra de prona, devemos monitorar o paciente, né, continuamente, alternar o posicionamento dos braços e da cabeça a cada 2 horas e sempre avaliar as condições de pele para prevenir lesões de pressão decorrentes da postura, entre outras atividades descritas aí nesse slide. Depois que pronou, o que fazer, né? Se observarmos queda de saturação periférica, né, de oxigênio menor que 10% da basal ou dessaturação menor que 85%, com a FO2 aí de 100%, mantida por pelo menos 5 minutos, ou pressão parcial de oxigênio menor que 55 milímetros de mercúrio, com FO2 de 100%, e queda da pressão arterial sistólica, né, para valores menores que 60 milímetros de mercúrio, ou se observarmos também queda da frequência cardíaca para valores menor que 30 batimentos por minuto, mantida por 1 minuto, ou ainda, se observarmos complicações do procedimento, né, extubação acidental, hemoptise, instabilidade hemodinâmica progressiva ou arritmias graves, nós devemos retornar o paciente à posição de supina imediatamente. Tá? Se esse paciente, logo após o procedimento, houver parada cardiorrespiratória, deve-se reanimar o cliente em posição de prona. Após 1 hora em posição de prona, uma gasometria deve ser realizada para avaliar se o paciente responde ou não a essa estratégia. Né? Considera-se respondedor aí o paciente que tiver aumento na relação PaO2-FO2 maior do que 20%, né? Ou da pressão parcial de oxigênio maior do que 10 milímetros de mercúrio, com aumento da complacência pulmonar e redução da pressão de platô. Nesse caso, deve se manter em posição de prona por 16 a 20 horas, a depender da avaliação da equipe. Se o cliente permanecer com critério de nova posição de prona, a manobra deverá ser refeita após 4 a 6 horas de posição de supina. Então, considera-se respondedor sustentado aquele paciente que obteve uma melhora clínica, né, com relação da PaO2-FO2 maior que 150 milímetros de mercúrio, com PIP ideal calculada por no mínimo 4 horas após o fim da última sessão de prona. Nesse caso, não há indicação de nova prona. Considerando o respondedor não sustentado, quando o paciente tem uma melhora clínica com relação da PaO2-FO2 maior que 150 ml de mercúrio, porém não sustentado em posição supina por no mínimo 4 horas. Nesse cenário, devemos avaliar a indicação de nova sessão de prona. Não respondedor, resposta insatisfatória à estratégia, né? Diminuição da relação PaO2-FO2 em mais do que 20% em comparação à posição supina após 2 sessões de prona. Então, esse paciente não é respondedor à posição de prona. Se hipoxemia refratária não responsiva à posição de prona, né? Recomendamos aí a utilização de manobras de recrutamento alveolar, seguida de reajuste da PIP pelo método decremental, com terapia de resgate aí nos clientes que forem elegíveis, né, para essa técnica, dentro das normas da monitorização e segurança recomendadas aí na literatura. Mas esse tema é um assunto de uma próxima videoaula. Nesse slide, né, deixo um mapeamento aí de processos do plano de pronação construído pela equipe do Hospital das Clínicas da Universidade Federal do Triângulo Mineiro, para facilitar a assistência, demonstrando aí os processos e etapas necessárias para realizar esse procedimento de forma segura e eficaz. Então, na conclusão aí, né, eu deixo como conclusão que o sucesso da posição de prona depende muito da capacitação e treinamento da equipe multidisciplinar, com informações e orientações aí que vão desde a indicação, o procedimento de pronação, o cuidado com o paciente pronado, né, a monitorização, a avaliação do sucesso ou insucesso, a reflexão sobre a possibilidade de uma nova pronação. Então, dessa forma aí, iremos gerenciar de maneira eficiente e segura aí o suporte terapêutico, né? Espero ter ajudado e aguardo todos vocês aí numa próxima videoaula. Até mais, pessoal.